Olá, boa noite. Em reunião com governadores, o presidente Jair Bolsonaro se compromete a sancionar o auxílio de 60 bilhões de reais a estados e municípios. Em contrapartida, os governadores prometem apoiar o congelamento de salários de todos os servidores públicos. E você vai ver também. O Congresso estuda adiar as eleições municipais deste ano para 15 de novembro ou 6 de dezembro. Mega feriado aumenta em 2 pontos percentuais a adesão à quarentena na capital paulista. O isolamento ficou abaixo da meta da prefeitura. O presidente Jair Bolsonaro deve estender o congelamento de salário para todos os servidores públicos. A medida foi acertada numa reunião com governadores e presidentes do Poder Legislativo. O congelamento do salário dos servidores públicos até o fim do ano que vem é uma contrapartida prevista no projeto de lei que determina o repasse de 60 bilhões de reais da União para os estados e municípios. No entanto, com o aval do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso tinha retirado do congelamento os servidores da saúde, segurança pública, limpeza urbana e professores. A mudança no texto fez com que a economia prevista inicialmente com a proposta caísse de 130 para 43 bilhões de reais. Esse impacto econômico fez com que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pedisse ao presidente o veto das exceções ao congelamento de salários. Para tomar a decisão com respaldo, hoje Bolsonaro se reuniu com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e fez uma videoconferência com os governadores. Então, aqui, nesse projeto, o que a gente pede o apoio aos senhores é a questão de manutenção de um veto muito importante, que foi largamente discutido, que atinge parte dos servidores públicos. Em comum acordo com os poderes, nós chegamos à conclusão de que, congelando a remuneração, os proventos também dos servidores até o final do ano que vem, esse peso seria menor, mas de extrema importância para todos nós. É bom para o servidor, porque o remédio é o menos amargo, mas é de extrema importância para todos os 210 milhões de habitantes. O objetivo de Bolsonaro ao dividir a decisão com os governadores é evitar que os parlamentares derrubem o veto. Diante da necessidade de receber a ajuda financeira o quanto antes, os governadores concordaram com a decisão. É impossível nós darmos qualquer aumento agora, porque nós precisamos cuidar da população brasileira como um todo, presidente. Então, a maioria dos governadores entende, a prerrogativa é do senhor, mas o veto a esse artigo do aumento é fundamental. O presidente tem até o dia 27 para sancionar o projeto de lei, mas não deve esperar até lá. A medida deve ser sancionada assim que for concretizado o reajuste de salários dos policiais militares do Distrito Federal, que vem sendo negociado desde o ano passado. Assim, com a sanção do projeto e o veto do trecho prometido, ficará proibido o reajuste de salário para todos os servidores públicos até o final do ano que vem. Além de definir a questão do congelamento dos salários, a reunião serviu para que Bolsonaro, o Congresso e os governadores levantassem uma bandeira branca. Os ânimos entre o Planalto e o Legislativo estavam acirrados por causa de questões econômicas e também por conta das críticas de apoiadores do presidente aos parlamentares. Já a relação com os governadores estava abalada por causa das reclamações de Bolsonaro sobre as medidas de isolamento. Durante a reunião, as diferenças foram deixadas de lado e o discurso foi de colaboração. A união de todos no enfrentamento à crise vai criar, com certeza, as melhores condições para que, no segundo momento, nós possamos tratar, no pós-pandemia, da nossa recuperação econômica e da recuperação dos empregos dos nossos brasileiros. Mas a união para o enfrentamento ao coronavírus, o enfrentamento em conjunto com essa união para salvar vidas, eu acho que é o objetivo, a sinalização mais importante. O nosso foco, neste momento, é exatamente esse: proteger os brasileiros em todo o Brasil. A guerra, a existência de uma guerra, como já foi dito aqui, ela coloca todos em derrota. Ninguém ganha numa guerra. E quem perde, principalmente, são os mais pobres e os mais humildes. Vamos em paz, presidente. Vamos pelo Brasil e vamos juntos. É o melhor caminho e é a melhor forma de vencer a pandemia.
Por maioria, o Supremo Tribunal Federal votou a favor da medida provisória editada pelo governo com o objetivo de isentar agentes públicos de responsabilização civil e administrativa no combate ao novo coronavírus. O texto foi aprovado pelos ministros, mas com restrições. Agora, os agentes poderão ser responsabilizados se agirem com intenção de causar danos e erros grosseiros que atentem contra a saúde, ou se não seguirem critérios técnicos e científicos de reconhecimento internacional. O primeiro dia do mega feriado na cidade de São Paulo elevou a taxa de isolamento social de 49% para 51%. Mesmo assim, esse valor ainda está abaixo do esperado. Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, representantes da saúde trouxeram boas notícias. O primeiro dia de feriado antecipado na capital paulista elevou a adesão ao isolamento social. Ontem, a cidade de São Paulo registrou 51% e o estado 49%. Além disso, o número de recuperados também foi comemorado. Essas 14 mil são altas dos hospitais. São pessoas que passaram pela epidemia, foram internadas, algumas em UTI, e depois tiveram alta. Estas altas, as pessoas estão curadas. Não são apenas 14 mil que estão curados, né? Quer dizer, a maior parte das pessoas que foram infectadas passaram pela infecção com sintomas que não foram nem percebidos, né? Então, o contingente populacional que vai se recuperar da infecção, tenha sintomas ou não tenha sintomas, é em torno de 80%. O governador de São Paulo, João Dória, falou sobre a reunião de hoje entre os governantes e o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, 60 bilhões de reais deverão ser destinados à saúde dos 27 estados brasileiros. Ficou claro em relação a este projeto de lei de apoio federativo, que agora será sancionado pelo presidente da República, que a nossa posição é favorável, evidentemente, a este projeto de lei, também favorável à sua sanção hoje. A recomendação para que o pagamento da primeira parcela dos 60 bilhões de reais para apoio aos programas de saúde dos estados seja feita até o dia 30 de maio. Também foi realizada a reunião com o ministro interino Eduardo Pazuello. Foi definida a homologação de 1.800 leitos e a entrega de 600 respiradores. Os equipamentos serão destinados à capital, região metropolitana e à Baixada Santista. 1.800 leitos no atual número de leitos do estado representam um acréscimo de 45%. Então isso é importantíssimo, porque é isso que vai dar aí a capacidade de atendimento, principalmente aqui na região metropolitana. O segundo ponto é que a velocidade de aumento do número de casos no interior, nesse momento, é maior, né, do que na região metropolitana e na Baixada Santista. Outro anúncio feito pelo governo paulista foi a inauguração do Hospital de Campanha de Heliópolis, que começou a funcionar hoje e terá capacidade para 200 leitos, 24 deles de UTI. Agora, o estado de São Paulo possui mais de 2.400 leitos em hospitais de campanha para atendimento exclusivo de pacientes com a Covid-19. E a Assembleia Legislativa de São Paulo vota em sessão extraordinária o projeto de lei do governo do estado para antecipar o feriado. Do dia 9 de julho, feriado da Revolução Constitucionalista, antecipar para a próxima segunda-feira, dia 25 de maio. E o repórter Guilherme Lopes acompanha a sessão e tem as informações. Boa noite, Guilherme. Olá, Mauro. Boa noite a você, boa noite a todos que estão ligados com a gente. A discussão deste projeto de lei começou por volta das 2h30 da tarde. Ao longo de todo o dia, os deputados discutiram essa medida. Alguns favoráveis, outros contrários, e aproveitaram para ressaltar isso. Porque se este projeto for aprovado, de acordo com alguns deputados, a preocupação é que as pessoas aqui, principalmente da capital paulista, se desloquem por outras regiões do estado, podendo transformar essas regiões em focos de contaminação também. O governo do estado quer antecipar o feriado da Revolução Constitucionalista, que é no próximo dia 9 de julho, para agora, dia 25 de maio. Aqui
em São Paulo, ontem foi feriado, hoje também é e amanhã será decretado ponto facultativo. Com isso, se este projeto for aprovado pelos deputados em sessão extraordinária, que é realizada virtualmente, criaria-se então um super feriado de 6 dias. E é claro que algumas entidades de classe criticam essa medida porque muitas dizem que os empresários não tiveram tempo para se organizar. Inclusive os próprios deputados, durante essa discussão no período da tarde, eu pude acompanhar alguns trechos, aproveitaram para criticar essa medida. A votação ela continua, ainda não tem horário para terminar. Pelo que a gente apurou há pouco, a maioria é favorável, porém a votação ainda continua e a gente também continua acompanhando. Da Assembleia Legislativa em São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E ainda em São Paulo, empresas e voluntários se uniram num projeto para ajudar centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade durante a quarentena. Com a quarentena, o emprego foi embora para muita gente da Vila Esmeralda. O combate à fome vem em forma de mutirão. De mãos em mãos, as cestas de alimentos e material de higiene e limpeza vão chegando até um carro e já tem destino certo. Nessa hora, até quem não é voluntário pode dar uma mãozinha. O carro já está cheio, hora da entrega. O que não falta por aqui é pessoas precisando de comida. Foi pensando nessa gente que sofre para ter um prato de comida na mesa num momento tão difícil como esse, que um grupo de amigos criou um projeto. Em vez de fazer uma simples doação, empresas e voluntários adotam uma família pelo período mínimo de 3 meses. É um roteiro programado. Casas com maior número de pessoas, desempregadas e idosos, como é o caso da Dona Maria. A Dona Maria, ela sempre trabalhou, ela cuidou da família dela, mas tem uns 2 anos que o marido da Dona Maria faleceu. Histórias como essa mexem até mesmo com o coração de gente que está há mais de 20 anos no voluntariado, como a Luciana. Então é muito difícil você entrar, ver uma senhora, seus 60 anos, sozinha, com derrame, viúva, morando na situação que ela está, assim. Ai, não consigo, gente, desculpa. Ellen vive na parte baixa da comunidade. Ela teve que deixar a filha com alguém para receber a doação. A cesta chegou em boa hora. Essa cesta chegou em bom momento, eu estou desempregada, tenho 3 crianças e estava passando por uma situação difícil por causa da pandemia. Estava complicado, chegou em boa hora mesmo. E não é preciso ir longe para encontrar outra família com a mesma história: desemprego e fome. Essa cesta ela chega em boa hora porque eu estou desempregada e só meu marido está trabalhando. Está trabalhando mesmo? Não, fazendo bico. A distribuição de alimentos é acompanhada por lideranças locais. 3 comunidades de São Paulo e uma do Rio de Janeiro são beneficiadas. Esse grupo acompanha a seleção brasileira nos jogos de futebol. Dessa vez, o adversário é outro: a fome. Essa turma doou 46 cestas básicas para o projeto. A gente está aqui hoje para entregar as cestas básicas que a gente arrecadou numa ação social no Instagram do nosso perfil, que leiloou uma caneca que foi adquirida na final da Copa de 70 do México, doada pelo nosso querido amigo e membro do movimento Rosca. Para mim, é uma satisfação poder não só ajudar quem está precisando, mas ajudar os voluntários que querem ajudar. E eles não sabem, às vezes, aonde procurar alguém para fazer esse trabalho. E agora aqui comigo na bancada, a jornalista Cris Toledo. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Mauro. Vamos em frente com Rede TV News. A Prefeitura de Osasco fechou uma parceria com um hotel da cidade para abrigar pessoas em situação de rua durante o período de pandemia do novo coronavírus. A decisão pela contratação de vagas em hotel considera o esgotamento de vagas nos serviços de acolhimento e garante segurança alimentar, o acesso à água potável e condições adequadas de higiene. O hotel disponibilizou apartamentos duplos como este daqui. Com isso, o projeto tem capacidade de atender 30 pessoas em situação de rua. Márcio chegou há cerca de 20 dias e pretende aproveitar a oportunidade para mudar de vida depois que a pandemia passar. A minha expectativa é arrumar um trabalho, né? Um serviço, porque passa muito rápido o tempo, né?
E eu gostaria de ter meu canto novamente, entendeu? Conquistar minhas coisas, ser feliz. A princípio, a parceria entre o hotel e a prefeitura deve durar 3 meses, tempo em que essas pessoas terão o suporte necessário na prevenção da Covid-19 e receberão ajuda para ressocializar no futuro. Esse aqui é o andar reservado para atender as pessoas em situação de rua que vieram dos serviços de acolhimento da prefeitura. Dos 15 apartamentos disponibilizados para o projeto, 14 já estão ocupados. Aqui eles recebem 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, além de atendimentos com uma equipe técnica formada por assistentes sociais, educadores e psicólogos. Para que essa assistência fosse possível, a Prefeitura de Osasco fez um investimento de R$ 122 por dia para cada pessoa acolhida. O objetivo principal é acolher pessoas em vulnerabilidade social e que têm baixa imunidade e que são, em caso de contágio por coronavírus, pessoas muito vulneráveis a uma agressividade e até a um possível óbito. No hotel, os hóspedes da prefeitura recebem kits de higiene e proteção e orientação de como cuidar da saúde. Se cuidar, tomar banho, usar máscara, lavar as mãos. Para o gerente geral do hotel, a ação é uma forma de colaborar com aqueles que mais precisam. Na verdade, eles estão tendo um lugar seguro, uma alimentação saudável, condições de higiene que eles não teriam em outros locais. Everaldo reconhece que essa é uma chance de aproveitar toda a assistência para levar uma vida melhor daqui para frente. Eu pretendo que saia de toda essa situação, mas eu preciso mais de ajuda. Eu preciso de psicólogo, psiquiatra, o que for. No Rio de Janeiro, o Hospital Universitário Pedro Ernesto recebeu 16 respiradores da prefeitura. O diretor e reitor da universidade, o diretor e o reitor da unidade alertam para preços abusivos e dificuldade de conseguir materiais. Os 16 respiradores cedidos pela Prefeitura do Rio chegaram ao Hospital Universitário em Vila Isabel, na zona norte da cidade, no início da tarde. Com a abertura das novas vagas para pacientes com Covid-19, a unidade tem 81 leitos de UTI e 103 de enfermaria. A Prefeitura já recebeu 326 de uma compra efetuada ano passado. Recebemos 16 equipamentos do Ministério da Saúde, recebemos outros 15 equipamentos de doação de empresas privadas e aguardamos para as próximas 2 semanas a chegada de outros 400 kits com ventiladores mecânicos e monitores. O diretor do Hospital Pedro Ernesto cobrou a punição de empresas que não estão cumprindo com os contratos durante a pandemia e reclamou dos preços abusivos. Esses medicamentos têm que ser entregues e eles não estão entregando como está contratado. Além disso, estão majorando os preços. Há medicamentos que custam R$2 e estão sendo vendidos por R$10. O reitor da Universidade do Estado do Rio, responsável pelo hospital, também reclamou da diferenciação na venda de produtos para unidades de saúde particulares e públicas. Muitas empresas dizem que não existe o produto para a administração pública, mas o apresentam para hospitais privados em outras condições de preço e condição de pagamento. Que se supere esse apartheid da saúde, porque o SUS é fundamental para o atendimento da maioria da população. E o Brasil recebeu hoje mais 30 toneladas de máscaras contra a Covid-19. O 7º voo fretado pelo governo federal partiu de Guangzhou, na China, e aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, pouco depois das 6 horas da manhã de hoje. O avião trazia máscaras do tipo N95, o mais indicado para os profissionais expostos a ambientes contaminados. 4.500.000 máscaras foram transportadas em aeronave adaptada para receber as 4.300 caixas com o produto. As máscaras serão distribuídas pelo Ministério da Saúde entre os 26 estados e o Distrito Federal. Cerca de 700 famílias de Fernando de Noronha, em Pernambuco, receberam donativos durante a pandemia, num total de 60 toneladas de alimentos. A carga saiu hoje do Porto do Recife com destino ao arquipélago de Fernando de Noronha. Como a maioria dos moradores vive do turismo, que está suspenso por causa da pandemia, uma rede de solidariedade foi montada para ajudar as cerca de 700 famílias da ilha.
foram doados alimentos, água mineral, ração animal e itens de higiene. Até agora, 3 viagens foram realizadas com cerca de 60 toneladas de cestas básicas. E tem novidade aqui na tela da Rede TV, é o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Belo Horizonte iniciou a testagem em massa para a Covid-19. O objetivo da Prefeitura é fazer 30 mil exames por milhão de habitantes. O primeiro grupo dos trabalhadores da saúde pública e privada começou a passar por exames nesta semana. Em seguida, a testagem será feita com os trabalhadores do transporte coletivo. E, por último, os atendentes e caixas de supermercados, padarias, farmácias e drogarias de Belo Horizonte. Estes grupos foram escolhidos porque fazem parte dos serviços essenciais e são os mais expostos ao novo coronavírus. Os testes serão realizados com amostras de sangue de pessoas com ou sem sintomas da doença. A mesma pessoa será testada 3 vezes, com intervalo de 14 dias. O objetivo é verificar como está a circulação do vírus em Belo Horizonte e quem já está imunizado. Em sessão conjunta no Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram um crédito suplementar de mais de 340 bilhões de reais para o governo federal. Os recursos serão usados para o pagamento de despesas correntes, como salários e gastos com a máquina pública, além da retomada de obras. A decisão do Congresso permite que a União drible a chamada regra de ouro, que impede o governo de contrair dívidas para despesas com funcionários e custeio dos órgãos públicos. O texto segue para a sanção presidencial. E daqui a pouco, a Polícia do Rio de Janeiro investiga se tiro que matou o jovem de 14 anos partiu de armas de PMs ou de traficantes. A Polícia do Rio de Janeiro investiga se o tiro que matou o menino João Pedro, de 14 anos, partiu de PMs ou de traficantes. Segundo o laudo, a bala atingiu o coração e um dos pulmões. O piloto do helicóptero da Polícia Civil que participou do socorro ao adolescente já prestou depoimento. Outros agentes e testemunhas também foram ouvidos. João Pedro foi morto na segunda-feira durante uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Mais uma criança é vítima da violência brasileira. João Pedro, de 14 anos, brincava no Rio de Janeiro com amigos no quintal de sua casa, quando, saltando o muro, bandidos e policiais federais que os perseguiam invadiram a residência. Um tiro acertou o jovem na barriga e ele chegou morto ao hospital. Segundo testemunhas, o tiro foi disparado pelos agentes. É claro que a perícia deve desvendar de que arma saiu o projétil e, portanto, quem deu o tiro. Mas não é crível que policiais federais se permitam a um confronto com bandidos em plena área residencial, ainda mais dentro de moradias. É uma demonstração de descaso com a vida e falta de preparo dos policiais. O que se espera é a ação rápida e eficaz das autoridades para desvendar essa brutalidade assassina e que o autor seja rapidamente levado à barra dos tribunais. É bom lembrar que quem hoje aperta um gatilho se sente protegido pelas mansas leis penais brasileiras, um verdadeiro salvo-conduto para o crime e a violência. Isso é uma vergonha. A deputada federal Flor de Lis depôs hoje na Delegacia de Homicídios em Niterói, região metropolitana do Rio, para prestar novos esclarecimentos sobre a morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo.
Flor de Lis deixou a Delegacia de Homicídios de Niterói depois de 4 horas, sem dar entrevista. A polícia quer esclarecer contradições da deputada em depoimentos anteriores e obter novas informações sobre o crime. Anderson do Carmo foi assassinado em junho do ano passado. Os filhos da deputada Lucas dos Santos e Flávio dos Santos foram presos na época do assassinato e aguardam julgamento. A polícia não descarta a participação da deputada, que passou a ser investigada com autorização do STF, já que o crime não está relacionado ao cargo dela. O Ministério da Saúde divulgou os últimos dados do novo coronavírus no Brasil. São Paulo é o estado que mais tem casos registrados da doença, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pernambuco. A pasta também informou que mais de 125 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19. Cerca de 164 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula 20.047 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Com as datas do Enem adiadas, os candidatos têm o desafio de reorganizar a rotina de estudos. Em Belo Horizonte, 2 universitárias criaram um projeto para receber e doar livros para quem não pode comprar o material. A iniciativa partiu de 2 estudantes, a Camila, que cursa cinema e filosofia, e a Maria Vitória, que acabou de entrar na faculdade de farmácia. A gente tem uma página no Instagram, onde a gente divulga, e todo mundo que quer doar recebe um formulário, e aí eles preenchem, falam qual o tipo de material, qual a finalidade, e em seguida a gente também manda para as pessoas que querem ser beneficiadas. A ideia deu tão certo que em menos de um mês as amigas já ajudaram mais de 40 estudantes. É muito gratificante, eu fico muito feliz, fico muito lisonjeada de fazer parte de alguma coisa tão grande, de uma atitude que começou tão pequena e que tem ajudado tantas pessoas. E a rotina da Maria Vitória e da Camila é essa aqui. Pelo menos 3 vezes por semana, elas saem para recolher ou entregar os livros doados. Hoje, a Julie está recebendo apostilas para se preparar para o Enem. Eles estão me ajudando demais, como eu quero cursar Direito, que é uma área também um pouco difícil. Eles são maravilhosos agora, nesse momento também da pandemia também, como eu não consigo comprar nem fazer um cursinho. Então, é muito bom ter ganhado delas. Elas apareceram em boa hora. O INEP e o Ministério da Educação decidiram adiar o Exame Nacional do Ensino Médio, mas as inscrições seguem abertas até amanhã. Para esta psicopedagoga, a incerteza com relação às novas datas não pode servir de desculpa para deixar de lado a organização na hora dos estudos. Se você estuda pela manhã, é pela manhã que você vai estudar, porque você já está programada para isso. Eu vou estudar na cama porque vai dar certo. Não vai, não, porque você não leva a cama para a escola. A cada 2 horas eu paro, faço um descanso, dou uma viradinha, vou passear, vou comer, vou me hidratar, volto de novo para o meu planejamento. E agora, com os livros nas mãos e uma rotina definida, a Júlia pode aproveitar a quarentena para estudar. Consegui bons pontos no Enem para conseguir uma boa faculdade e conseguir um futuro bem melhor. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou hoje que o Congresso estuda 2 possíveis datas de adiamento para o primeiro turno das eleições municipais previstas para outubro. Maia também voltou a descartar a prorrogação do mandato de prefeitos e vereadores. É muito sensível, do ponto de vista institucional, você abrir essa janela, porque no futuro, daqui a 2, 3, 4 mandatos, alguém pode se sentir muito forte, ter muito apoio no parlamento, criar uma crise e prorrogar seu próprio mandato. A partir do momento que tiver votos para adiar, aí discutir uma data, isso tudo em sintonia com o ministro Barroso, que a partir de segunda começa a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 504 mil trabalhadores deram entrada no pedido de seguro-desemprego nos primeiros 15 dias de maio. Segundo o Ministério da Economia, o número é 76% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. No acumulado de 2020, a alta foi de quase 10%, totalizando 2.841.000 pedidos. E agora vamos ao quadro É Política com Amanda Klein. A política no Brasil vive um jogo de morde-a-sopra. Ultimamente, mais morde do que assopra. Mas hoje foi dia de assoprar.
presidente Bolsonaro, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e os 27 governadores vestiram figurino institucional pela primeira vez desde o início da crise do coronavírus. Falaram em união e pacificação. Mas será que esse aparente armistício põe fim às diferenças entre eles? Olha, dificilmente, até porque a principal delas não foi sequer discutida nessa reunião. Os governadores defendem o isolamento social e o presidente Bolsonaro a reabertura da economia. Esse bode ficou fora da sala e não foi por acaso. Ontem, governadores combinaram todo o roteiro em uma pré-reunião. Ficou definido que pediriam para o presidente Bolsonaro sancionar o projeto de lei que transfere 60 bilhões de reais para estados e municípios e que o clima seria de paz. Já Bolsonaro foi aconselhado pelos ministros militares a manter a calma e até trocou elogios com o principal antagonista, o governador de São Paulo, João Dória. É porque Bolsonaro também tinha um pedido a fazer aos governadores: apoio para vetar o reajuste a servidores públicos, o que é uma forma de dividir o desgaste político. E assim, com o enredo e todas as falas bem ensaiadas dos dois lados, todos concordaram em se ajudar. É porque nesta ocasião os interesses convergiram e com o jogo combinado fica mais fácil manter o veto, provável veto de Bolsonaro no Congresso. Lá, a repercussão também foi positiva. O líder do PP, Arthur Lira, novo aliado de Bolsonaro, me diz que é preciso despolitizar a pandemia. Já o líder do MDB, Baleia Rossi, falou que todos precisam manter uma postura pacífica e o líder do DEM, Efraim Filho, ponderou que a sociedade está cansada de tantas brigas. Mas, nos bastidores, a avaliação é que dificilmente essa trégua será para valer. Um senador que não quis se identificar me disse: torço para que a trégua seja duradoura, mas há grande chance de só durar até hoje à noite. A Receita Federal informou que amanhã será liberado para consultas o primeiro lote da restituição do imposto de renda. Neste ano, os pagamentos serão feitos no último dia útil de cada mês. O primeiro lote será pago em 29 de maio para 901 mil contribuintes, num total de 2 bilhões de reais. Devido à pandemia, o pagamento será pela primeira vez realizado antes do prazo final de entrega das declarações, no dia 30 de junho. A Receita espera concluir as restituições até setembro. Veja agora a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A frente fria que se formou lá no sul do Brasil continua atuando na região. Ela ainda vai levar muita chuva amanhã para essa área em destaque. É chuva forte, com raios e vendaval, desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul. Por isso, a sexta-feira vai ser com alerta de temporal em Florianópolis. O tempo fica fechado também em Curitiba e por lá friozinho, mínima de 15, não passa dos 22 graus. Já em Campo Grande, mesmo com mau tempo, a temperatura chega aos 27 graus, o ar fica bastante abafado. E as instabilidades continuam aqui na costa leste do Nordeste, tempo ainda bastante encoberto e chuvoso. Portanto, mais chuva para Salvador amanhã, no sábado também. É alto risco ainda de deslizamentos e alagamentos. Amanhã a máxima é de 27 graus, no sábado faz 28. Tem alerta de temporal no extremo norte do Brasil, nessa área aqui que vai desde Manaus, no Amazonas, até São Luís, no Maranhão. Já nessa área grande aqui em amarelo, o ar seco continua dominando. Por isso, a sexta-feira vai ser de tempo firme, aberto e ensolarado em grande parte do Nordeste, principalmente pelo interior da região, no Tocantins, sul do Pará, no Mato Grosso, Goiás e, por enquanto, tempo aberto também aqui no Sudeste. Na capital paulista, a gente tem um aumento de nuvens amanhã, mas por enquanto não chove, sol aparece, muita ventania por conta da aproximação da frente fria que vai trazer chuva no sábado. E depois da chuva, a temperatura cai bem, viu? No domingo, para de chover, mas a mínima é de apenas 10 graus e não passa dos 18. Sexta-feira, de muito sol e calorão de 35 graus em Cuiabá, mas pode ter chuva à noite. No Rio de Janeiro, o sol brilha forte o dia todo e a máxima é de 29 graus para os cariocas. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Um vendedor de cachorro-quente muito conhecido no Recife desencadeou uma verdadeira corrente do bem. Ele estava em dificuldades financeiras e pediu ajuda nas redes sociais. Veja só como terminou essa história. Barroada é o apelido de seu Joaquim Antônio, um velho conhecido de alunos e ex-alunos de uma tradicional escola do centro do Recife. Ele está na memória de várias gerações de estudantes que lembram com saudade do famoso cachorro-quente do Barroada. Com o isolamento social, a escola, seu ponto de venda desde 1975, interrompeu as atividades. Sem clientes, ele estava sem fonte de renda
E foi aí que alunos e ex-alunos se mobilizaram numa campanha para ajudar seu Barroada. Eu estou pedindo essa ajuda a vocês, né? E o número da conta está aqui, e o número do banco e o nome do banco. E vocês, eu agradeço muito a vocês pela consideração de vocês, pela amizade. E muito obrigado mesmo pela ajuda de vocês. Nas redes sociais, homenagens revelam o quanto seu Barroada é lembrado com carinho por alunos e ex-alunos, que juntos doaram mais de R$10 mil para ajudar o velho amigo. Para ele, essa quantia é mais que suficiente. E aí é que veio a surpresa. Ele pediu para parar as doações. Vamos parar, por favor, um pouco, que o que vocês me ajudaram já dá para vencer a batalha. Peço a vocês, por favor, vamos parar um pouco. Se precisar, a gente pede a vocês de novo. Além de mobilizar a solidariedade de tantos, seu Barroada se tornou um exemplo de honestidade. No Facebook da Rede TV você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, que tem vídeos com conteúdo bem atual e de interesse do internauta. O empresário Paulo Marinho prestou depoimento hoje ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro sobre o suposto vazamento de uma operação da Polícia Federal ao senador Flávio Bolsonaro. O depoimento durou quase 3 horas e busca esclarecer as denúncias feitas por Paulo Marinho. Ele afirmou que um delegado da PF do Rio teria avisado o senador com antecedência sobre a Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato que teve como alvo diversos parlamentares do Rio e levantou suspeitas sobre o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Ele é suspeito de administrar um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual. Olha, e você viu, a Cris Toledo está dividindo a bancada aqui comigo. Minutos antes do Rede TV News começar, a Mariana Godoy teve uma enxaqueca, mas ela já está bem, está tudo bem com a Mariana. Hoje quem substituiu foi a Cris Toledo, que é editora-chefe do Leitura Dinâmica. Eu te agradeço por dividir a bancada aqui comigo. Eu que agradeço, foi um prazer, Mauro. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Uma boa noite para você.